um sorriso de bondade, no espinheiro da aflição, descobre fontes sublimes de paz e consolação. Uma gota de remédio, um bolo, um caldo, uma flor, no copo da humanidade são sementeiras do amor. Um livro que nos melhore e nos ensine a pensar, é luz acesa brilhando no rumo do eterno lar. De gota d'água o ribeiro, é a doce e clara união, de segundo fácil tempo, de migalha fácil pão. Quem se propõe a atingir virtude, glória e beleza, excede a romagem santa na pequena gentileza. Se pretendes alçar os sóis da excelsa alegria, aprende a galgar, amando os degraus de cada dia. Poema de Cacimiro Cunha, pelo lápis do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Os antigos contam que há muitos e muitos anos, e ao mesmo tempo agora, num local muito e muito distante, e ao mesmo tempo o nosso local de agora, alguns homens e algumas mulheres cavalgavam numa noite muito escura. E ao subir a serra, quando a noite totalmente negra, eles ouviram uma voz que desceu do céu. E essa voz diz o seguinte: desçam de suas montarias, peguem as pedras do chão, coloquem nas sacolas, remonte as suas montarias, e amanhã, quando o dia amanhecer, vocês estarão felizes e tristes ao mesmo tempo. Alguns homens desceram dos seus cavalos, foram ao chão, pegaram as pedras, colocaram nos engordais, remontaram aos seus cavalos. Algumas mulheres a mesma coisa fizeram e alguns não. E eles foram. Quando o dia amanheceu, eles estavam do jeitinho que aquela voz veio do céu e disse. Eles estavam felizes e tristes ao mesmo tempo, porque não eram pedras, eram pérolas. Então, que ao final desse nosso encontro de hoje, nós estejamos felizes, que não sejamos como aqueles desobedientes que desconfiaram, não quiseram descer das suas montarias e pegar as pseudos pedras, que na verdade eram as pérolas. A todos os dias, a espiritualidade amiga, da qual nesse momento a gente pede autorização para falar, que a gente se torne apenas ferramenta na mão deles, porque muito embora os espíritos amigos falem que o tema da palestra, o assunto da palestra é muito mais para aquele que vem aqui na frente falar do que para quem senta com muita paciência para ouvir, mas que a gente se torne apenas uma ferramenta e que nós possamos dirigir um verbo e que vocês façam como aqueles homens e aquelas mulheres obedientes que desceram do cavalo e pegaram as pedras, porque a espiritualidade superior a todos os dias está nos falando: desçam do seu cavalo, desçam do seu orgulho, desça da vaidade e pegue as pedras, porque quando você atravessar a porta para a eternidade, você vai ver que as suas mãos não calejaram de pedras, eram pérolas que vocês enchiam os cordais para o tesouro da vida eterna. E esses são os votos que nós tenhamos ao final dessa palestra. Nós estamos hoje nos predispondo a falar de um assunto que a gente passa em torno dele, mas às vezes não entra dentro dele. Nós falamos como que eu me torne um profissional melhor nos dias atuais. Como que eu faço para me tornar um esposo melhor? Se for mulher, uma esposa melhor, um filho melhor. Nós estamos sempre nos interrogando como ser melhor em alguma coisa. Mas e como ser espírita? Nós paramos às vezes para refletir como nos tornar um espírita melhor? Não resta dúvida. Não é assim, eu acredito que não há dúvida em nós que essa escola que nós estamos fazendo aqui é a conclusão que nós vamos ter do lado de lá, na vida eterna, na vida verdadeira, na origem de onde nós vimos. Então, como nos tornar um espírita melhor, um espírita mais produtivo, no momento que o tempo é tão curto? Recentemente, uma revista norte-americana mostrou o seguinte, que hoje, aonde está todo o dinheiro do mundo?
Se perguntasse para vocês onde está todo o dinheiro do mundo, no Banco Central, no Banco Central americano, na China, que está descontando como uma grande nação econômica, todo o dinheiro do mundo está na nossa atenção. As grandes multinacionais gastam rios e mais rios de dinheiro fazendo marketing e marketing cada vez mais acelerado, marketing cada vez mais desenvolvido, para ter minutos da nossa atenção. Falando sobre esse mesmo assunto algum tempo atrás, na Casa Solar de Jesus, eu falava o seguinte: a exemplo aqui dos homens, né, que gostam muito de futebol. Antes de começar o jogo, não sei se é assim, que as coisas mudaram muito, a Rede Globo mesmo tinha lá aquele toque de 5 segundos. Passava o 5 lá com Banco Itaú, Chevrolet, Volkswagen, ia falando. A gente não tem dimensão do custo para cada segundinho daquele, cada toquezinho daquele. Porque que é a nossa atenção, que a gente flerta com aquela propaganda, e a gente flertando com aquela propaganda, nós vamos entregar para eles a coisa mais importante que nós temos. E que nós achamos que é só do século XXI. Nós vamos falar dele, mas na verdade não. Na verdade, nós temos uma história de há 2000 anos, quando Jesus convidou aquele rapaz para o seguir, e ele disse: Senhor, eu vou te seguir, mas só amanhã, depois das corridas de ligas, porque eu quero mostrar para os romanos como que nós temos condições de chegar à glória da vitória. E a mediunidade de Chico Xavier vai nos trazer o que aconteceu com aquele rapaz. Realmente, Jesus falou para ele: segue-me agora, amanhã pode ser tarde. Para quem estava ali no entorno, às vezes falava: mas que homem exigente. O rapaz está falando que amanhã, depois da corrida, vai ser aquilo. Não, tem que ser agora. A sua atenção tem que ser para mim agora. E ele deixou para depois. E ele acabou se acidentando de forma fatal naquela corrida que ele ofereceu. Então, há 2000 anos, nós já temos um convite para que nós dediquemos a nossa atenção ao que é mais proveitoso, que é o nosso progresso, principalmente espiritual. Nós precisamos começar o nosso assunto com o Evangelho. Marcos vai nos dizer que eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já vai nos alertando que o negócio não vai ser fácil, não. É por isso que desde a hora que a gente nasce no hospital, uma das primeiras que a gente faz é começar a chorar. É porque nós viemos para o mundo, como todos nós repetidos sabemos, um mundo de provas e expiações. Então, às vezes, bate na gente aquela felicidade, aquela alegria. Mas nós temos que ter o discernimento de que também vai passar. E quando a tristeza também nos avizinhar, sabermos que ela também vai passar. É assim. O nosso planeta é esse planeta onde as nossas emoções vão em forma de montanha russa. Tudo certo, tudo normal. O que depende de nós é o equilíbrio. Para saber que nós estamos num mundo de provas e expiações, que aqui não existe a felicidade completa, ela é temporária, assim como aqueles também que desejam cegamente o poder, que o poder é temporário. Nossa, fulano de tal está gozando de uma popularidade muito grande, que ele fique sabendo que a vaidade não tome conta, porque isso é temporário. O poder fica para sempre só na mão dele. Por isso que quando a gente lê as palavras dele, parece que foram escritas agora. Parece que ele acabou de falar. Quantas aflições? Se perguntarmos uma pesquisa que a maioria de nós que estamos nessa casa hoje viemos aqui pela dor, nós viemos aqui pelas aflições. Alguns aqui talvez chegou até essa casa porque tinha uma, já que a gente está no mês de dezembro, de setembro, com essa tela amarela, talvez por ideação suicida, ou
ou talvez não a esse ponto, mas numa melancolia, numa depressão, numa tristeza, com cortes nos braços. Esse ano, a minha agenda de Simone, minha esposa, deu uma... Nós não estamos tão presentes no atendimento fraterno lá do Solar de Jesus, mas aconselho a vocês, quem tem na agenda a disponibilidade, de procurar a casa e participar do atendimento fraterno. Atendimento fraterno é uma escola, é uma universidade. Às vezes a gente tem no trabalho aquele dia, estresse puro. Nós temos família, temos esposo, temos marido, temos filhos. Então o negócio é para sacudir a gente mesmo, é para a gente progredir através da prova da fé. Ah, eu tenho muita fé. Ela já foi provada? Sua fé precisa ser provada. Então é por isso que a gente forma família. É para a nossa fé ser provada. Assim como o ferro é provado no fogo. Pois bem, aí a gente vem com toda essa carga. Lá no trabalho, cobrança, uma carga de estresse. Não sei se aqui tem alguém que trabalhou em telemarketing. Eu já trabalhei em telemarketing, trabalho novo. Hoje eu atendi uma cliente de telemarketing. Imagine aquele profissional de telemarketing. Ainda chega em casa, problema familiar. E vai para a casa espírita, achando que tudo que é de ruim no mundo caiu sobre a cabeça dele. E ele chega lá e atende uma mãe que está desesperada na casa espírita, que já procurou todos os meios, não conseguiu resolver, porque a filha está com os braços todos cortados. Aí você vê que a sua vida é uma maravilha. Ali a sua fé começou a ser testada. E graças a Deus, né, você tem a oportunidade de testar a fé dele, desse modo servindo, né, precisando passar pela fogueira do fogo. Kardec, sabiamente, vai definir, vai conceituar o ser espírita. O que é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita, ele reconhece, nós reconhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo seu esforço que faz para tomar as más inclinações. Então, quando a gente vê dois espíritos conversando, eu falo, eu tenho que ser espírita? Estou tentando ser. Eu estou estudando, vindo aqui na casa, um dia eu vou ser espírita. Essa resposta, peço perdão a vocês, é equivocada. O espírita não é perfeito. Eu até, antes de começar a palestra, conversava com a nossa irmã presidente da casa, Inês. Inês, e a gente estava falando, eu falei com ela, então se essa pessoa, aí eu falei assim, só de nós sermos espíritas, então, ou seja, a nossa carga é a gente abrir o olho, porque se nós estamos aqui, é porque a nossa carga é grande. Se nós caímos aqui é porque nós já precisamos ir diminuindo essa carga e expelindo, falando de forma expelindo os pecados. Se já chegamos aqui é porque a carga de pecado está grande e nós cansamos de carregar isso. Quando nós entramos para aquela porta ali, é só vocês lembrar de um companheiro nosso, operário da construção civil. É aquele operário que cansou de carregar um saco de cimento nas costas. Olha, meu irmão, hoje tem elevador. Você pode colocar o saco de cimento no elevador, que ele vai levar até lá em cima no maceiro. Não precisa você vai subir escadas com esse saco de cimento. Somos nós quando batemos pela porta. A misericórdia da espiritualidade superior, a vontade que eles têm de ver a gente desenvolvendo mais rápido, fez com que a gente despertasse. Despertando o quê? A consciência. Luiz, no meu caso, não precisa mais você ficar carregando esse saco de cimento nas costas. Vai lá, coloque esse saco de cimento no elevador, o elevador vai levar para você. Ajude outras pessoas também a tirar o saco de cimento das costas dela e elas vão passar a ter uma vida mais leve. Esse é o espírita dos dias atuais, ou pelo menos deve ser, aquele que ajuda o próximo a tirar o saco de cimento das suas costas. Quem aqui não se lembra da parábola do bom samaritano? Onde um homem descia e foi assaltado, bateram, ele estava semi-morto, e passou um fariseu e nada fez, passou um levita e nada fez. Passaram de lado, mas de repente desceu um samaritano. Aí você vai pesquisar, era um povo rejeitado, era um povo menosprezado, os samaritanos. Mas aquele samaritano teve compaixão. A doutrina espírita veio para tocar isso na gente, a empatia, a compaixão.
Porque nos tempos atuais não é tão fácil ser simpático, mas bem mais desafiador é ser empático. Simpático, você me relata o problema que você tem e eu sou simpático com você. Agora, empático é eu me colocar na sua situação. Nós vamos falar mais à frente aqui depois eu volto, dessa lâmpada, que são alguns desafios, porque, muito embora quando a gente chegue na frente, a gente entrega a palestra para a espiritualidade superior, mas a gente faz um planejamento. Então, o planejamento que eu fiz, na nossa fala hoje, tem duas partes. A primeira parte, nós vamos falar dos desafios do ser espírita, né, na atualidade. E a segunda parte, nós vamos falar sobre as oportunidades. Então, tudo que eu falei aqui agora está muito nos desafios, mas é importante que nós saibamos também o seguinte: que cada época vai trazer os seus desafios, mas cada época vai trazer mesmo suas oportunidades. São cenários diferentes. Se nós nos remeter ao século XIX, quando Kardec codificou o Espiritismo, nós vamos ver o seguinte, que vamos chamá-los assim, se vocês permitirem, de espíritas do primeiro momento, dos espíritas da primeira hora, digamos, né? O preconceito foi muito maior do que nós temos hoje. E mesmo assim, naquela época, nós temos, por exemplo, uma figura incomparável do querido Dr. Bezerra de Menezes, que enfrentou todo tipo de preconceito. As casas espíritas não tinham essa configuração que nós conhecemos hoje, uma configuração de casa-hospital. Se vocês analisarem a casa espírita hoje, é uma casa-hospital. Ela acolhe, ela educa, ela cura. Uma casa-hospital. Foi o Dr. Bezerra de Menezes, em todo aquele meio. E Luiz, por quê? Aqui eu não vi, mas a maioria das casas espíritas, quando você chega na porta, tem um livro de presença. Vocês já viram isso? Aí a gente não para. Por que existe esse livro? Esse livro existe porque o Código Penal daquela época, do século XIX, proibia o funcionamento de casa espírita. Luiz, por que você fala mais casa espírita do que centro espírita? É porque casa, nós somos uma família. O pessoal lá de casa é a minha família. E é importante que no templo que a gente frequenta, a gente forme uma família. Né? Forme muito mais do que adepto. Que eu seja muito mais do que adepto, que eu seja irmão, que eu seja membro daquela família, integrante daquela família. Pois bem, então era proibido o funcionamento da casa espírita. Então criou-se um livro de presença para fichar. O governo queria saber quem estava frequentando. Por isso que tem um livro espírita. Olha a dificuldade daquela época. E depois, com o Código Penal do início da República, foi proibido mesmo. Dava pena. 6 meses de detenção. E nesse cenário de preconceito, o governo dificultando tudo, olha o que o Dr. Bezerra de Menezes fez. O Dr. Bezerra de Menezes curava o corpo físico, que a gente vê naquela cena maravilhosa do filme dele, da mulher que leva a menina para consultar, mas não tem um tostão para comprar o remédio. E ele revira os bolsos do casaco dele, vê que não tem nenhuma moeda, e tira o anel de formatura dele e dá para aquela mulher para ir lá na farmácia trocar em medicamento, e aí ia sobrar um dinheiro para ela comprar alimento. O problema da menina também era nutricional. E mesmo esse cenário, ele curou ali o corpo, mas principalmente a alma. Igual um determinado dia, um homem chega até o Dr. Bezerra de Menezes, ele saindo da Federação Espírita Brasileira, depois de uma reunião, uma noite exaustiva de trabalho, e ele fala assim: Doutor Bezerra, me ajude, em casa não tem nada para eu comer, eu estou desempregado, meu filho está doente. O Dr. Bezerra de Menezes veio uma primeira cena, que é um bolso, o que ele tinha, ele já tinha doado. Ele já tinha ajudado muita gente aquela noite, não tinha mais nada para ele doar. Ele pega e pergunta para o rapaz assim, para o moço: você acredita na mãe de Jesus? Na rosa mística? Ele: sim, eu acredito. Então eu vou te dar um abraço, mas é da mãe de Jesus. E você chega em casa e dá um abraço na sua esposa, dá um abraço no seu filho. E abraçou aquele homem. E ele percebeu quando estava molhado da chuva, e tremendo de frio, e
já com o corpo aquecendo de febre. Ele tirou um casaco dele e a casa de aquele homem. Cada um foi para sua casa. Um mês depois, ou pouco mais, o doutor Bezerra de Menezes descendo as escadas, né, do salão da casa da Federação Espírita Brasileira. Um moço para na frente dele e fala: doutor Bezerra, lembra de mim? Doutor Bezerra, beleza, muito educado. Tem moço, pastor, meu filho, é tanta gente que procura. Você é familiar, mas me dá mais detalhes. Ele falou assim: eu sou aquele homem que você me deu um abraço, mas na verdade não foi você que me deu um abraço, foi Jesus que me deu um abraço. Eu cheguei em casa, abracei a minha mulher, ela parou de sentir fome. Eu abracei meu filho, ele curou da febre. E no outro dia de manhã, logo pela manhã, um homem bate no meu portão. Era um antigo patrão me avisando que tinha conseguido uma obra nova e queria que eu fosse trabalhar para ele. Então, olha como é que você vê, hoje já tem até outra roupa. Aí o doutor Bezerra de Menezes, como é dele, né, a humildade, ele dirigiu o pensamento à Maria Santíssima. Foi isso que eu sou. Isso é a mãe de Jesus. Com todos os perrengues do século XIX. Está vendo como é possível ser espírita? Luiz, mas como ser espírita? O espírita é aquele que muito ama. O espírito é o trabalhador da última hora. Jesus disse que por muito amardes serão reconhecidos como meus discípulos. A senha que vai diferir um do outro é o muito amar, porque quem ama acolhe. Quem ama, veja a diferença. Chega uma pessoa que fala assim: Luiz, eu cheguei para a casa espírita, eu estou desesperado. O que é? Eu já tentei suicídio 20 vezes. 20 vezes. Eu falo: você está louco? Isso é o maior crime perante a lei de Deus. O que Deus, só Ele sabe te dar, como é que você tira? Essa pessoa, como é que ela vai ficar? Aí que ela vai se matar mais rápido. Mas se eu for empático, muito amar aquela pessoa, se colocar no lugar dele, imaginar qual o sofrimento, que dor que faz essa pessoa chegar a esse ponto, o que está acontecendo na vida dessa pessoa. E eu literalmente ceder o ombro para ele, para falar o que está acontecendo. Não que eu não vou falar para ele a importância de procurar a medicina, certo? Mas eu serei amoroso, empático, solidário, amigo, irmão. É bem capaz que ele tenha mais condições, adquira mais forças para mudar daquela ideia. Mas se a gente for na canela, a pessoa não vai ser acolhida. Então isso aqui deixa de ser um hospital. Porque na hora que eu falo com ele que isso é um crime maior perante a lei de Deus, está vendo o chave Judas? Eu até não fui trair, eu fiz suicidar. Pelo amor de Deus, eu estou transformando uma casa espírita num tribunal. O tribunal que é lugar de julgamento. Aqui não é lugar de julgamento. Aqui é lugar de acolhimento. Mas aí nós falamos assim, tem a sexualidade. Né? Hoje, a internet, as ferramentas tecnológicas, é muito que nós temos que nós não sabemos agradecer. Mas da mesma forma que a gente não sabe agradecer essa ferramenta maravilhosa que surgiu para nós, a gente também não sabe usar. E ela se fez multiplicar, proliferar a questão da erotização, a pornografia. Nós temos dentro das igrejas pessoas trabalhadoras, vítimas disso. Nós temos que tratar desse assunto. Não, isso é muito polêmico. Se nós temos pessoas precisando de ajuda, exatamente para isso nós precisamos ajudar. Jesus disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, o espírito atual ele precisa tocar nesses assuntos, até, na medida do possível, se preparar um pouco para como pode abordar esses assuntos. E os transtornos? Quantas pessoas estão procurando tratamento por causa de transtornos na área sexual? Nós precisamos estar com o coração aberto mesmo, para acolher essas pessoas sem julgamento. Porque senão a gente tira esse caractere maravilhoso que as casas espíritas têm, de hospital, acolhimento, para julgamento, para tribunal. Os desafios conjugais, todos os anos, entrando, saindo, o número de divórcios só aumenta. Luiz, a religião não tem nada a ver com isso, não tem a ver, foi quem criou a lei, que flexibilizou, entre aspas, relaxou o divórcio, então todo mundo casa. Não. Isso é típico daquela pessoa que nunca assume a responsabilidade.
A resultado é sempre o terceiro, que a culpa é de quem mudou a lei, então fora isso, fora aquilo, fora STF, fora. Calma, é preciso manifestar, é preciso que nós tenhamos a oportunidade de manifestar a nossa vontade também, porque todo o poder emana do povo, mas também o povo tem que assumir suas responsabilidades. Nós precisamos o quê? Ao invés de falar que a culpa de tantos divórcios serem lá de quem criou a lei e acabou facilitando, às vezes nem precisa ir no fórum, vai lá no cartório mesmo e resolve, é falar o seguinte, se o número de divórcios está aumentando tanto, será que os homens não caíram na qualidade de marido também não? Será que as mulheres se tornaram mais independentes e não aceitando mais qualquer tipo de homem? Será que não é hora de nós, homens, começar a preocupar com isso não? Luiz, eu não estou nem aí, fica comigo quem quiser. Isso aí é um complexo lá da Gabriela, né? Sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então volta para o miserável. Não queremos voltar para lá não. A gente quer fazer diferente, cutucar nossos carros. Por que a gente vai lá no sapato e passa a vela? Quem que já passou vela no velho? É porque o carro ardeu. Então nós temos que saber que, por exemplo, ontem eu magoei esse banho. Hoje eu cheguei naquela mais carinha, você sabe? A florzinha do almoço, falar com ela, né? É preciso ter coragem de fazer isso. Eu estava totalmente errado, não, de repente eu exagerei. Sabe, nós vamos gostando do esporte, né? De repente é só um chutinho na canela, não usava voadora. Então é preciso esse cuidado. Por isso que Jesus disse, né? Vigiar e orar. A gente vai vigiar para a gente melhorar o nosso padrão vibratório. Aí a gente vai orar para o padrão vibratório. Porque quando a gente fala dessa vigilância, tem um livro maravilhoso, Uma Heroína no Inferno. Uma Heroína no Inferno. Vai contar a história de Luba Jerkak, uma polonesa. Isso era véspera do Natal de 1944, que eu preciso falar do século XX. Ela estava na casa dela, quando de repente chegaram os militares alemães, mataram o marido dela na frente dela, mataram o filho dela de 3 anos na frente dela, jogou ela numa caçamba de trem e levou para a Alemanha, saiu da Polônia para a Alemanha, no campo de concentração. Uma determinada noite, gélida da Alemanha, no inverno, ela escuta barulhos de crianças chorando, barulho de crianças na praça lá do campo de concentração. E ela abre uma fresta assim na janela e vê um caminhão. Sabe o que essa faz com a areia? Um caminhão fazendo daquele jeito com as crianças. Eram 54 crianças. E ela fala com as outras mães que estão com ela naquele quarto sujo. Imagina como é que é uma conversação, né? Lá fora tem crianças sendo despejadas, elas vão morrer, nós precisamos socorrer para as crianças. E as outras mães falando assim: colocar onde na sua cabeça? Aqui no cabe o egoísmo. E mesmo diante de uma coisa daquela, o nosso grande adversário vem nos dar rasteira. Mas Luba, de forma aventureira, porque na hora que ela saiu correndo do quarto para sobre essas crianças, ela podia ser metralhada, fuzilada pelo soldado da SS. Mas ela chegou lá, tinha uma adolescente um pouco maior, na casa de 14 anos, que foi ajudando ela a colocar essas 54 crianças espremendo dentro daquele quarto. E no dia seguinte, ela foi até o gerente lá do campo de concentração, o diretor, fala com ele se tinha uma sobra de comida que poderia interessar para a ala dela, para as crianças, se poderia interessar mais alguma coisa de higiene. E ela, sem perceber, ela esbarrou naquele policial. O polonês, ainda mais judeu para eles, os alemães, era pior que um porco. E ele deu lá um soco. E ela se rodopiou, caiu, humildemente tornou pedir a ele que, por ela tudo bem, mas pelas crianças. E ele tocou ela na sala da diretoria a pontas pés. E ela percebeu. Em abril de 1945, isso foi em dezembro, né? 4 para 5 meses depois, ela lá no quarto, cuidando dessas crianças, ela só escuta a sirene alta tocar em mais de 6 idiomas.
o alto-falante anunciar: vocês estão livres. A Rússia acaba de libertar Berlim. Vocês estão livres. Venham viver a liberdade. As organizações mundiais vão acolher essas crianças. E 50 anos depois, 1995, na Holanda, uma senhorinha, já bem idosa, adentrava um grande salão, abarrotado de pessoas, onde lá na frente tinham 50 senhores e senhoras para homenagear aquela mulher que no inverno de 44 salvou a vida delas dentro do campo de concentração. É possível, em qualquer cenário, ser um espírita da atualidade. Ela, muito embora não era espírita de placa de religião, mas deu exemplo, a generosidade, a compaixão, porque Jesus disse que nós seremos reconhecidos como trabalho, e que esse seria o mandamento dele, que nós precisássemos amar uns aos outros. E nós temos aqui no Brasil, não precisamos ir muito longe. Olha que Francisco Xavier fez no século XX. Quantas mães iam até ele desesperado, coração dilacerado, porque um filho havia sido acidentado e morto, porque um filho havia sido assassinado, havia suicidado. E Chico, através daquela mediunidade apostólica, tirava de dentro dos túmulos uma carne e acalmava o coração daquelas mães. Não falei do aborto, não falei do bullying, nem da ditadura da beleza, mas são assuntos, porque senão nós vamos ficar aqui tempo tarde. São assuntos que nós não temos como fugir deles. Eu falo para o senhor, não é que eu sofri bullying na escola, só que o bullying da época que eu sofri não chega nem perto do de hoje, porque está começando lá, porque hoje tem isso aí. Uma coisa era aquele coleguinha que me bulinava com um apelido que eu não gostava, ou às vezes não estava nem aí. Outra coisa é colocar nisso aí e ir para a rede mundial de computadores, cair na rede social. O dano é muito mais lançador, não tem nem comparação. Então, como que nós pais, tem 3 em casa, tem 1 no céu, como que nós pais vamos conversar com nossos filhos? Preparar eles para viver nesse cenário. E ainda, o Júnior já ligou o tema, hoje, ser feio é um problema. A ditadura da beleza está tão forte que hoje ser feio virou um problema. Não se mais vai valer aquilo que nós temos de dentro, a beleza que nós temos de dentro, mas isso que se vê. Por quê? Porque nós estamos num momento que pior do que a descrença é da indiferença. O descrença fica o pé que não acredita nisso. O indiferente não está nem aí. Esse é o pior. Esse é o pior momento. E o aborto? Fala, STF, não vamos legalizar o aborto. Ó, marca aí, olha o deputado lá que foi votado, sei aonde, tudo. Gente, eu falei, é um direito de expressão. Não estou aqui para falar contra isso. Mas isso resolve alguma coisa? Sabe o que resolve? A gente aproveitar a estrutura que o grupo Espírita Irmão Sobreira tem, a gente criar aqui um grupo para trabalhar com as adolescentes. Para essas adolescentes que a gente às vezes vai falar, abortou, cometeu um crime, é um assassino, às vezes ela foi uma vítima. Quantos de nós, homens, não fomos os mentores para que as mulheres cometessem um aborto? Você está louca? Nós não estamos preparados para ter um filho, não. Pois você vai tirar, aí nós vamos preparar lá na frente, tal, só para tirar. Tirou, o caminho que veio vai embora. Como que a gente vai trabalhar a nova geração? Como que nós vamos... eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada, o Luiz não vem falar nada. 5 minutos que você tiver, aproveita então a sua rede social, grave alguma coisa, compartilhe alguma coisa de proveito, que aqueles próximos de você, não, Luiz, quem tem que fazer isso é o blogueiro lá, que tem 1 milhão de seguidores. Gente, de repente tem 1 milhão de seguidores, mas aquele irmão meu não é seguidor dele, é seguidor de mim, cara, que está lá dentro de casa. É da minha boca que ele precisa de ouvir. É da minha boca que vai sair a palavra para tirar ele daquele embaraço tudo que ele está. Mas como eu falei, parte da segunda parte, nós temos todos aqueles desafios, e tem muito mais. Mas nós temos também uma imensa oportunidade de fazer diferença. De repente nós imaginamos que
O missionário é só Divaldo Franco, que tem lá na Nação do Caminho, que missionário é só Chico Xavier, por causa da mediunidade, dos livros que escreveu, que missionária é só Maria Teresa de Calcutá, pelas obras assistenciais que ela teve na Índia. De repente, a nossa missão é tornar o motorista melhor no trânsito. Porque se eu me tornar um motorista melhor no trânsito hoje, talvez eu esteja evitando um atropelamento daqui 10, 15 anos, eu esteja evitando que a família inteira vai chorar uma perda. De repente, a minha missão é sair de casa 20 minutos mais cedo, para não sair atrasado, não ficar buzinando, enchendo o saco do povo no trânsito. De repente, essa é a missão. De repente, a minha missão, sabe as gaiolas que eu tenho em casa cheias de passarinho? É defender a liberdade dos bichinhos. Luiz, eu tenho, não consigo você falar, eu respeito a sua vontade. Mas você se sentiria bem na gaiola? Então, de repente, a sua missão nessa reencarnação é virar, reconfigurar a rota de GPS, é defender a liberdade daqueles que não têm condições de deles mesmos defender a sua liberdade. De repente, a missão que eu vim nessa vida é estar mais próximo do meu filho, ajudar ele a fazer, nem que seja um dia por semana, uma questão da escola. Eu gosto de matemática, não gosto de ciência, não gosto de português, não gosto de geografia. Então, uma questão de matemática eu vou ajudá-lo a fazer uma vez por semana. Aqui perto de nós, São Francisco, quem conhece São Francisco aqui? Eu conheci um pastor lá, vou ficar devendo uma igreja, e ele contava para mim um projeto piloto que eles fizeram lá. Eles fizeram um projeto, pegaram 20 famílias, e essas 20 famílias tinham uma monitora ou um monitor que uma vez por semana, olha o tempo, 10 minutos, por 10 minutos, a família reunia para ajudar o filho a fazer uma questão da escola, ou contar uma história, ou perguntar a ele alguma coisa que queria saber. 10 minutos por semana. Certo? Fizeram isso por algum tempo com essas famílias. 10 anos depois, eles voltaram a essas famílias para ver como estavam. Essas crianças que participaram do projeto piloto, elas estavam muito mais decididas para escolher a profissão, elas tinham estudado mais, elas davam menos trabalho, estavam mais encaminhadas, tinham maior religiosidade. Então, de repente, a missão é essa. Eu tenho o João, tenho a Bia, tenho a Malu aqui. De repente, a minha missão é numa semana tirar 30 minutos, né? 10 minutos para o João, 10 minutos para a Bia, 10 minutos para a Malu. Eu não, cara, vamos tocar a vida louca mesmo, que a missão é Chico Xavier, missão de Divaldo Franco, missão Isabel Salomão, lá de fora. Cada um de nós temos a nossa missão em particular, por isso que nós estamos aqui. Ninguém que está de passeio, ninguém de nós aqui, ninguém, eu e vocês, ninguém aqui é aluno de primeira classe, nós somos alunos repetentes. Nós estamos aqui pagando matéria, nós estamos aqui pagando dependência. Duvida? Vai lá e lê o livro dos Exilados Capela. Estávamos numa sala de aula muito boa, ar-condicionado, os alunos não faziam barulho, mas nós não valorizamos aquilo, fomos ingratos, fomos orgulhosos, fomos invejosos, fomos vaidosos, fomos orgulhosos. Então a gente vê essa sala de aula aqui, que menino grita, sabe aquela sala de aula que a gente está na sexta série? Aquele jeitinho. Porque nós precisamos pagar a matéria que a gente não deu conta de cumprir. Estamos aqui para isso. Ninguém mais bonito que ninguém, todo mundo repetente. Todo mundo pagando matéria. Um está pagando geografia, outro está pagando ciência, outro está pagando matemática, mas todos nós somos repetentes. Sem estrela na testa. Aqui a imagem foi cortada, mas é um menino ajudando uma senhorinha a atravessar uma faixa. Uma faixa do trânsito. Nós vemos uma foto ali, essa foto é do nosso grupo. Alguém que deve conhecer os trabalhadores da última hora. Uma ONG. Né? Ali é o nosso Fabinho, dando comida para os animais. É maravilhoso ver o amor que esse rapaz tem para os bichinhos. Por que essa não é a missão dele? Talvez, né, em um passado, em um movimento pretérito que ele fez em alguma vida, ele aborreceu um dos bichos, de outros bichos. Então ele veio agora pagar essa disciplina aí. Pode ser, pode não ser. O importante é a gente trabalhar para melhorar. Essa foto aqui, solidariedade e amor aos animais, viralizou
lá na Bahia, um menino, estava chuviscando, e ele percebeu que o cachorro estava com muito frio. Ele pegou a sombrinha dele e cobriu o cachorro. Alguém filmou, isso caiu na internet e rodou o mundo. Olha só, ele preferiu se molhar um pouco para ajudar o bichinho de rua. Não era cachorro dele, não, era de rua. Olha a empatia. A foto de baixo, o perfume escutou também, é um cachorrinho na rua, morrendo de sede. Uma pessoa pega da água e você põe um pouquinho na boca dele. De repente, essa é a minha missão, de nessa existência eu aprender a compartilhar, eu querer menos só para mim e dividir o pão. Está aí os trabalhadores da última hora. Olha para vocês verem, nós temos uma população que nos claros invisível. Invisível porque o nosso egoísmo, a nossa vaidade não permite que a gente veja. Eu calculo que o número seja muito mais que o dobro que fala que tem na rua. Calculo que nós tenhamos nas ruas dos claros mais de 2.000 pessoas. Tem gente na rua, de vez em quando nós somos atacados na rede, falar que nós estamos criando vagabundo. Aí nós temos as duas pessoas que realmente, infelizmente, optaram no caminho das drogas, no caminho difícil de voltar. Mas tem gente aí, conheci uma mulher, quando ainda tinha aquele Banco do Brasil, lá do Sarmento, a gente fazia uma parada para atender, veio uma mulher, e ela contou para mim, junto com Maria Luísa, por que ela estava ali. Ela foi para a rua por causa de decepção amorosa. Não conseguiu suportar a traição, a vida acabou. Então nós não estamos imunes a essas intempéries dos movimentos terrestres, não estamos imunes mais do que movimento, aos capotes que as experiências aqui da terra nos dão. Então não nos transformemos em tribunais para julgar. Está lá sofrendo porque quis, porque escolheu, porque a semeadura é livre e a colheita obrigatória. Ele semeou equivocadamente, de repente sim. Mas de repente eu sou aquele dono da vinha que tem condições, de ajudar que ele semeie uma nova semente. Cada reencarnação nossa, e elas serão do número suficiente até que a gente progrida, é uma nova semeadura. Chico Xavier disse o seguinte, que se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, ele tinha pulado o barco. Mas graças a Deus que ele falou, fora da caridade não há salvação. Aí ele pulou para dentro do barco, porque caridade é amor, como Paulo cantou em Coríntios 13. Aqui a gente vai falar da empatia, ter empatia por outra pessoa é muito mais do que apenas enxergar, é vestir as suas dores. Nós estamos no Setembro Amarelo, o mês dedicado à valorização da vida. Então, quando uma pessoa chegar para a gente muito triste, muito deprimido, já querendo mesmo, que a pessoa não quer matar-se, ela quer matar a dor. A pessoa chegar nessa condição, o que a gente precisa é vestir essa pessoa. Nós precisamos tirar aquela roupagem que ronda a cabeça dela e colocar uma nova roupa, uma roupa da esperança. Uma roupa onde que ela também não seja uma roupa não, que ela sabe que nasceu nesse planeta, que ela tem as provas, que ela precisa passar pelas provas, mas que ao final das provas, um horizonte aguarda. Que é aquela pessoa que está atravessando o fogo, mas do outro lado, ele vai sair vivo e vai sair muito mais forte, porque nada melhor do que a experiência forjada do Espírito. E a gente caminhando para o final da nossa fala, eu quero falar para vocês que o espírita dos dias atuais, ele tem pouco tempo. O nosso tempo não é mais parecido com aquele do século XIX, quando Kardec codificou o Espiritismo. Naquela época, muito nos parecia que o dia tivesse 24 horas realmente. Hoje parece que o dia tem apenas 16 horas. Parece que o tempo voa. Então nós precisamos de ser o quê? Produtivos, cirúrgicos, aproveitar o tempo da melhor forma possível. E para isso eu lembro vocês, com a certa feita, um dono de uma grande quantia de ouro estava navegando no barco, transportando esse ouro, e de repente o barco deu problema.
E ele pegou e pediu para que fosse até a cidade mais próxima e trouxesse o melhor mecânico. E foram lá e buscaram o melhor mecânico. E esse mecânico trabalhou o dia todo e não conseguiu consertar o barco. No dia seguinte ele falou assim: chame o melhor engenheiro que tem aqui na região. Eles saíram, foram lá, buscaram o melhor engenheiro. O engenheiro trabalhou 3 horas, um período, não conseguiu descobrir o problema. Ele pegou e falou assim: vá a quem constrói esse tipo de barco, vai atrás do construtor desse barco e o traga aqui. E o pessoal saiu de helicóptero, porque era uma grande quantia, um tesouro que estava dentro daquele barco em alto mar. Era perigoso, assalto, etc., os piratas. E eles foram até quem construiu aquele barco e trouxe. E quando o construtor do barco entrou na cabine do barco, olhou assim o motor e falou para o seu ajudante: você tem um martelo? Ele falou assim: tem. Deu-lhe o martelo, aí pegou o martelo, viu assim um parafuso com a cabeça vermelha, foi lá e tem, bateu o martelo e falou para o piloto: pode estar partida. O piloto bateu a chave, o barco pegou. Pronto, o serviço foi embora. Um mês depois, o dono daquele outro registro de situação mandou o fax. Quem que lembra do fax? Pediu um mecânico, o melhor mecânico da cidade, para mandar o preço. O mecânico pegou e falou: R$100. Pediu também, consertou, mas trabalhou, tinha recebido, pediu um engenheiro. O engenheiro foi e mandou R$1.000. Ele pediu o rapaz que tirou o barco, foi lá que pediu uma martelada e consertou o barco. Para que mandasse a nota? Ele mandou a nota: R$10.000. O dono do ouro lá da carga falou assim: eu vou pagar e não vou questionar. Estava lá correndo risco e me salvou. Eu só quero que ele explique como que ele cobra 10 mil para dar uma martelada. Ele pegou e mandou a resposta: para dar a martelada eu cobro R$1, mas para saber aonde bateu a martelada eu cobro R$9.999. É para descobrir como ganhar R$9.999 que a espiritualidade amiga, que a misericórdia de Jesus jogou aqui dentro. Nos jogou aqui dentro, a gente sabe onde bate o martelo. Então, a nossa fala final: nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Você pode fazer alguma coisa e não deixe para amanhã. Começa logo hoje na prece antes de dormir. Agradeço a casa pela confiança, agradeço a espiritualidade superior por nunca desamparar a gente. A prece é, gente. Vamos, diminuir um pouco a energia. A gente tem esse jeitão de falar muito rápido. Então vamos nos acelerar e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Desde a hora que eu cheguei a essa casa aqui, percebi e senti a presença de um antigo trabalhador da Seara Espírita aqui em Montes Claros, talvez alguém que até tivesse conhecido. Simone teve a satisfação de tratar dele nos derradeiros dias, que é o Cid Davi. Ontem, quando eu fui fazer minha prece à noite, eu senti a vibração dele e pedi que ele estivesse aqui comigo. E na hora que eu pisei na porta, eu o senti. E eu vou fazer a prece aqui, que era a prece predileta dele. Vamos fechar os olhos? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem, ponde no coração da mulher, ponde no coração da criança, ponde no coração dos espíritos que aqui estão, que estão precisando a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa vontade permita aos Espíritos Consoladores derramar a sua paz, Senhor, porque o mundo não pode nos dar a paz. É só a Ti, Jesus, que nós recorremos para que nos dê a paz
Nos dê esperança, Senhor. Nos dê esperança que a gente vai atravessar essa dificuldade. Nos dê esperança, Senhor, que aquele familiar nosso que está no hospital vai melhorar. Nos dê esperança, Senhor, de sempre saber que nós estamos aqui de passagem, que tudo passa, que tudo é uma prova. Que o verdadeiro mundo nos aguarda no porvir. Que nós passemos, Jesus, por todas as provações. Dê-nos um raio, uma centelha do vosso amor que pode iluminar a terra. Dai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. A doutrina espírita veio para secar as lágrimas, Jesus. A doutrina espírita veio para reviver o seu Evangelho, o Evangelho que seca as lágrimas. Todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. E digo mais, Jesus, com o coração aberto, com os braços e com o coração aberto, Senhor. Faça de nós a tua vontade, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia, Senhor. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, principalmente espiritual, a fim de subirmos a depois. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos, Senhor, a simplicidade, porque esta, a simplicidade e a fé, que farão com que nos vejam no espelho refletindo a tua imagem, Jesus, que é a imagem do amor e da compaixão. Graças a Deus, muita paz.